Capítulo 2. A obra. Uma construção inacabada e desfigurada. Seria temerário afirmar, a respeito da obra de qualquer filósofo, que ela é absolutamente acabada. A morte sempre confere uma certa contingência ao fecho da reflexão que daria a efetiva completude da obra. Algumas ideias teriam sido retocadas, reelaboradas ou mesmo substituídas por outras. Certas formulações teriam sido corrigidas para evitar os mal-entendidos, se o autor tivesse contado com algum tempo a mais. Além disso, as condições das publicações, a frequente existência de textos inéditos, ou mesmo a redescoberta de textos já publicados, mas negligenciados, e a eventual compilação da correspondência tornam indispensável um trabalho crítico de organização e interpretação que, por sua vez, apresenta seus próprios problemas. Mas essas dificuldades se tornam trágicas quando, como é o caso de Nietzsche, está-se diante de um autor não apenas atingido em plena atividade, cuja obra fatalmente parece ainda em andamento, mas também enganado por sinistras intrigas familiares que levaram à apresentação ao público de uma imagem falseada de sua obra, conforme demonstrou Karl Lester, com base numa documentação incontestável. Sem esquecer que, de mistura política, o nome de Nietzsche serviu de calção à pavorosa impostura do nazismo. Pessoalmente, porém, Hitler, que ganhou de presente da irmã de Nietzsche a bengala do filósofo, pouco se importava com a filosofia de Nietzsche e era incapaz de compreendê-la. Essas deploráveis atribulações e essas ignóbeis anexações geraram veementes disputas entre os especialistas, encorajaram a proliferação de comentários mais ou menos fantasiosos e principalmente favoreceram as posições doutrinárias que permitiam manter no índex um pensamento considerado perigoso ou passar a obra de Nietzsche pelo rolo compressor do dogmatismo. Foi apenas após a última guerra que, graças ao trabalho de alguns pioneiros, tornou-se possível desenvolver, além das reflexões de alto voo, muitas pesquisas sérias e inteligentes. No entanto, a partir de 1965, a influência de modas culturais direcionou muitas interpretações para uma busca de efeitos pitorescos e publicitários, em detrimento da compreensão sóbria e abrangente de que temos exemplo, muito especialmente, no pensamento alemão. Para além das divergências ligadas ao temperamento, aos rumos do pensamento e às circunstâncias históricas, cabe portanto estabelecer alguns princípios metodológicos, indispensáveis para proteger Nietzsche da arbitrariedade e garantir o andamento de investigações fecundas. No que se refere às falsificações efetuadas nos textos de Nietzsche, a situação agora se encontra bastante esclarecida. O principal ponto de discordância desapareceu, desde que foi possível estabelecer que o livro chamado A Vontade de Potência não é uma produção controlada por Nietzsche e sim uma invenção da irmã de Nietzsche, infelizmente auxiliada, apesar de suas reticências, por Peter Gast. A obra, com efeito, foi forjada, por razões de ambição e lucro, com uma montagem artificiosa de textos póstumos que figuravam nos cadernos de notas de Nietzsche. A fraude praticada por essa irmã que Nietzsche dizia ser de uma descarada e inigualável tolice operava em dois níveis. Primeiro, dava-se a entender, ilusoriamente, que existia um sistema de Nietzsche, a seguir, que esse sistema, ilustrado pelo título provocador de A Vontade de Potência, um nome de boa têmpera nietzschiana, mas aqui usado sem rigor, estava naturalmente destinado a se tornar a filosofia do nacional-socialismo. Além disso, a senhora Nietzsche se arrogou o monopólio dos comentários da obra, criando num grosso volume indigesto uma caricatura da personalidade e obra de seu irmão. Aliás, foi recompensada por tal proeza com um doutorado honoris causa. A crítica, por fim, desmascarou essa maquinação disfarçada de lenda. Como escreve Karl Lester, não se pode falar de uma vontade de potência que representaria a doutrina pessoal. A obra sistemática de Nietzsche não passam de papéis póstumos, banalmente póstumos, nada mais. Mas, para chegar a este veredito, foi preciso demolir os argumentos que tornavam a autoridade da senhora Nietzsche aparentemente incontestável e que consistiam em cerca de 30 cartas que Nietzsche teria supostamente escrito à irmã. Ora, descobriu-se que,
Se o conteúdo era essencialmente de Nietzsche, as cartas em si eram dirigidas a outros destinatários, como a mãe de Nietzsche, Manuela von Meysenburg, e algumas palavras tinham sido grosseiramente adulteradas. Era um procedimento habitual desse irmã, decididamente abjeta, que já em Etiome não hesitara em corrigir as passagens que a desagradavam e a desautorizavam, como esta, profética, a maneira como, até o momento, minha mãe e minha irmã me tratam, inspira-me um horror indizível. É uma verdadeira máquina infernal que está em funcionamento e procura com infalível segurança o momento em que pode me ferir com maior crueldade. As edições recentes de Nietzsche restauraram o significado autêntico dos textos, suprimindo o título suspeito e principalmente preservando seu valor normal como escritos póstumos, seja reunindo-os em vários volumes especiais, acrescidos aos volumes que foram publicados por iniciativa do próprio Nietzsche, seja colocando-os diretamente como anexos a cada um desses volumes, para respeitar a ordem cronológica, ao que parece, a melhor fórmula. Assim fica confirmada a certeza que qualquer pessoa já poderia ter simplesmente com uma leitura fiel das obras publicadas por Nietzsche. Nada, absolutamente nada na filosofia nietzschiana permite afiançar, sob aspecto nenhum, as ideologias nazistas e fascistas, nem, aliás, nenhuma ideologia pangermanista em geral. Adiante, ao discutir o conceito de vontade de potência, teremos ocasião de mostrar como seria equivocado entender seu sentido e seu alcance como uma apologia da brutalidade cínica e da violência bárbara. Mas, antes mesmo dessa discussão, já é possível descartar totalmente, como pura mentira, qualquer alegação que pretenda apresentar Nietzsche como precursor do nazismo ou mesmo como simples defensor do nacionalismo alemão. Nietzsche tem fórmulas ferinas para exprimir sua desconfiança em relação aos alemães e seu desprezo por qualquer forma do Reich, por exemplo, Neoliberais é talvez a palavra de ordem mais estúpida que jamais existiu. Por outro lado, ele sempre foi defensor da ideia europeia, e com uma amplitude de visão que, numa época em que se desencadeavam as paixões nacionalistas, dá provas de sua lucidez e coragem. O antissemitismo, cuja irremediável tolice ele pôde conhecer por meio de seu cunhado, o agitador Forster, e naturalmente de sua digna esposa, era-lhe odioso. Repetiu isso centenas de vezes. Contentemo-nos em citar esta fórmula irretorquível: a luta contra os judeus sempre foi sinal de uma natureza baixa, invejosa e covarde, e quem participa dela hoje deve ter uma boa camada de mentalidade rasteira. O mesmo vale para as noções tomadas à psicobiologia, em particular instinto e raça, cujos significados são cuidadosamente remodelados por Nietzsche, de maneira que se tornam conceitos originais para uma reflexão filosófica, e portanto incompatíveis com qualquer veleidade de utilização racista. Mas não nos detenhamos nesses lodaçais. As verdadeiras questões nos chamam ao alto. Princípios de uma leitura imparcial. Independentemente das falsificações, cumpre constatar, sobretudo diante do volume impressionante de notas póstumas, que aqui estamos diante de uma obra que se afigura mais um andaime do que um edifício pronto. Nietzsche, aliás, pouco tempo antes da crise em que iria perder a razão, estava multiplicando os esboços e planos para aquilo que, a seus olhos, seria o coroamento de suas pesquisas. Prova flagrante de que desejava, certamente, não encerrar suas ideias num sistema, mas pelo menos edificar uma obra em torno de alguns grandes conceitos, de modo a conferir à sua filosofia uma coerência mais evidente e, portanto, mais convincente. A loucura, sob este aspecto, é acidental, e, como todo acidente, ela transtorna os projetos em formação de uma maneira que converte em fatalidade aquilo que, do ponto de vista da intenção consciente, era apenas um acaso. Seria prejudicial ao entendimento de Nietzsche subestimar e a fortiori negligenciar essa circunstância, pois é ela que, em certa medida, é responsável pelo fato de que o pensamento do filósofo se apresente nesse estado de desordem e inconclusão. Sem dúvida. Mas, alguém poderá indagar, afora os escritos póstumos, não subsiste uma quantidade suficiente de volumes realmente acabados, para que se possa captar a coerência geral da reflexão nietzschiana. Infelizmente,
No caso de Nietzsche, não é tão fácil proferir um juízo fundamentado, longe disso. Vários tipos de argumentos o impedem. Primeiro, salvo alguns textos redigidos de forma contínua, o nascimento da tragédia, genealogia da moral, por exemplo, as obras em sua maioria são compostas de fragmentos mais ou menos extensos, com numeração e muitas vezes com uma fórmula de impacto como abertura. A classificação em capítulos, naturalmente, não basta para fundir os fragmentos, para garantir a plena continuidade do discurso. Mesmo uma certa atmosfera, mais característica deste ou daquele livro, não elimina essas constantes alterações de ritmo que se impõem na atenção e acabam dando ao leitor a sensação de percorrer um labirinto. Além disso, os textos são muito heteróclitos, um escrito francamente poético, como Zaratustra, está ao lado de coletâneas de aforismos e dissertações de um só fôlego. Por fim, não é possível tratar a massa dos póstumos como variedades supérfluas. Ela é de uma riqueza prodigiosa, e é tanto mais impossível desdenhá-la pois ela que fornece a chave da organização dos livros publicados por Nietzsche. Os fragmentos que, como acabamos de dizer, constituíam o material dos diversos itens dentro dos grandes capítulos frequentemente são textos reelaborados e corrigidos a partir dos rascunhos que encontramos entre os escritos póstumos. Assim tem-se uma ideia de como procedia Nietzsche para compor um livro. Entre os esboços de seus cadernos de notas, ele selecionava os fragmentos que lhe pareciam mais adequados, arrumava-os e dava-lhes acabamento, depois distribuía-os em diversos capítulos, em função de uma ideia diretriz, aliás bastante fluida para permitir uma organização flexível. A análise dos póstumos, por conseguinte, é muito valiosa, na verdade decisiva, para refinar, reorientar e aprofundar o comentário. Nessas condições, o princípio fundamental de todo estudo que queira chegar ao entendimento rigoroso do pensamento nietzschiano deve ser o seguinte: aplicar aos textos de Nietzsche o método que ele mesmo preconizava em sua própria teoria do conhecimento. Em outros termos, conduzir a reflexão sobre os textos de Nietzsche segundo o modelo do conhecimento interpretativo. Em suma, tentarmos nos tornar bons filólogos do nietzschianismo, segundo a escola do próprio Nietzsche. A justificativa desse princípio, além da excepcional fecundidade que ele garante, é o testemunho de Nietzsche, a saber, o fato de que ele construiu sua teoria do conhecimento a partir de sua própria experiência de homem e de pesquisador. Sua teorização é a transcrição de sua praxis pensante. Logo, aplicar a Nietzsche o procedimento da interpretação é explicar Nietzsche segundo o espírito e a linguagem nietzschianos. Somente assim é possível, ao mesmo tempo, restituir valor positivo à apresentação e à formulação nietzschianas, ao invés de tomá-las como aproximações insuficientes de um sistema filosófico tradicional, cobiçado mas não atingido por Nietzsche. Na verdade, é a rejeição clara de qualquer sistema que inaugure um método revolucionário da nova filosofia como interpretação. Esta, portanto, postula a ruptura com a metafísica, valorizar a variedade e a mescla dos gêneros, pois agora se reconhece nelas o virtuosismo supremo numa arte da interpretação que zomba da argumentação lógica pedante e monótona. Aqui, novamente, é a metafísica que é alvo da ironia de Nietzsche, e, por fim, salvaguardar a unidade profunda da reflexão ao longo dos rodeios labirínticos, pois esta unidade, deixando de ser garantida pelo estrito encadeamento dos conceitos, não pode ser senão a unidade que anima a multiplicação das perspectivas. Assim, a proliferação das aparentes contradições, desconcertantes para os leitores apressados e superficiais, revela a coerência subjacente da indagação, visto que ela traduz a pluralidade dos pontos de vista, mais ou menos antagônicos, pelos quais é absolutamente necessário passar caso se queira compreender a realidade em seu devir e em seus contrastes. A contradição em Nietzsche deixa de ser um espinho na carne do pensamento, um espinho a ser arrancado pela razão, analítica ou dialética, pouco importa, e assume o valor de um sinal que nos avisa para mudar de ponto de vista. Isso muitas vezes exige que mudemos também de nível. Assim, a interpretação é multidimensional e está em constante mutação. Não admira, por conseguinte,
que cada grande conceito nietzschiano seja essencialmente sobredeterminado e que para explicá-lo, portanto, seja necessário reconstituir cada significação que o compõe, sem esquecer o levantamento dos diversos estratos em que ele foi elaborado pelo movimento do pensamento ascensional de Nietzsche. O resultado, um comentário em espiral, que recolhe e hierarquiza uma infinidade de significações, conflitantes e solidárias, com a seguinte precaução indispensável, no tratamento dos textos póstumos, jamais edificar uma interpretação sobre citações derivadas apenas dos escritos póstumos, mas cuidar em associá-los sempre às citações extraídas das obras que receberam a explícita aprovação de Nietzsche. A obra e a doença. As considerações precedentes permitem extrair a resposta à pergunta, que se tornou premente com a insanidade dos últimos anos, sobre o papel da doença na gênese da obra de Nietzsche. Era tentador, para as almas estreitas que preferem pensar com baixeza em lugar de enfrentar os riscos de uma interrogação livre, explorar a crise de loucura como refutação a priori das ideias de Nietzsche. Essa ameaça, ao mesmo tempo, confere uma enorme importância ao diagnóstico médico sobre a natureza exata da demência em Nietzsche, mas, de qualquer maneira, mesmo na hipótese mais desfavorável, ela ainda deixaria em aberto a questão, propriamente filosófica, de determinar o sentido da loucura enquanto tal, notadamente em suas relações com a criatividade genial. O caso de H.O. com Trema e Berlim, sob este aspecto, é muito instrutivo. Dos numerosos estudos médicos sobre o tema da loucura de Nietzsche extrai-se um certo consenso sobre o diagnóstico de paralisia geral, mas, pela curiosa ausência de certos sinais clínicos, Podar já fazia algumas ressalvas, falando de uma forma típica. Trata-se de uma meningite encefalite, de origem quase sempre infecciosa. Ora, há boas razões para admitir que Nietzsche realmente tenha contraído na juventude uma infecção sifilítica desse gênero. E foi possível inclusive reconstituir uma data aproximada do episódio causador, graças às lembranças de Nietzsche, de Paul Deussen. A data sugerida é o ano de 1865, em vista de uma carta de 4 de agosto de 1865, dirigida a Gersdorff, em que Nietzsche justamente se queixa de dores de cabeça violentas, sintoma habitualmente associado a meningite de origem sifilítica. As cefaleias constantes, os vômitos, as dores oculares que incessantemente torturam Nietzsche corresponderiam, assim, ao estágio terciário da infecção. Mas, em todo caso, a obra permaneceria indene, pelo menos até o desmoronamento brutal do começo de 1889. Assim, caso se pretenda estabelecer a existência de uma perturbação, seria necessário buscar por trás da doença infecciosa uma psicose latente ou uma neurose. Aqui também, nessas tentativas de explicação, estamos reduzidos às conjecturas mais arriscadas. Aventaram-se diagnósticos de constituição paranoica atenuada e de tendências esquizoides. Filosoficamente, nada se modifica em nossa leitura da obra. A exploração dos problemas neuróticos, a uma luz psicanalítica, certamente é mais promissora, em particular quando ela rastreia os vestígios de um complexo paterno de múltiplas ramificações. Cabe lembrar que Nietzsche perdeu seu pai muito jovem. No entanto, ela tampouco nos dá qualquer elemento, se quisermos relacionar seus resultados com a interpretação propriamente filosófica dos escritos nietzschianos, pois não há nenhum critério comum entre indicações referentes a uma gênese psicológica e o sentido de verdade inerente ao pensamento de um filósofo. O debate só mantém algum interesse se forem ampliadas e abarcadas as dimensões de uma reflexão sobre o valor da doença em geral para a experiência criadora. Ora, quando se aborda o problema sob este ângulo, o que impressiona é a admirável generosidade com que Nietzsche soube converter a doença, mesmo em seus piores momentos, numa escola de pensamento, na disciplina existencial do Criador, a tal ponto que, em Nietzsche, a doença se torna o principal estimulante do conhecimento, o auxiliar da reflexão em grande estilo, ou, melhor, a própria prática da interpretação enquanto arte de fazer variar ao infinito os pontos de vista sobre um tema dado.
Nietzsche tinha mais aguda consciência dos privilégios que lhe conferia a doença e celebrou em fórmulas inesquecíveis os méritos daquilo que não hesita em chamar de impotência e decadência. Citemos, entre outros, os doentes e os fracos têm mais espírito, são mais móveis, mais variados, mais divertidos, mais maldosos. Os doentes e os fracos têm em si uma espécie de fascínio. São mais interessantes do que as pessoas saudáveis, o louco e o santo, as duas espécies de homens mais interessantes, e, aparentado a eles, o gênio. Assim, o critério para um juízo válido é o uso que se faz da doença. É apenas uma questão de força, possuir todos os traços mórbidos do século, mas compensá-los no interior com uma força exuberante de construção e de restauração. O problema da coerência. Se, por um lado, a utilização da análise histórica por certos comentadores, análise fundada na pesquisa das fontes, no levantamento das influências e no estudo cronológico dos textos, enriqueceu incontestavelmente nossa compreensão da obra de Nietzsche. Por outro lado, ela também contribui para levantar novamente a questão de sua coerência, como se evidencia particularmente nos trabalhos de Charles Handler, o método histórico. Com efeito, leva a recortar a obra de Nietzsche em vários períodos, elevados com precipitação e imprudência à condição de sistemas. E assim a filosofia de Nietzsche é tratada como uma justaposição de teses onde não se discerne mais o princípio de continuidade. Não haveria a filosofia de Nietzsche, mas uma sucessão de filosofias cuja reunião seria apenas nominal. Naturalmente não é nossa intenção rejeitar os resultados obtidos graças a esse gênero de leitura. Sem corroborar os títulos escolhidos, de bom grado admitimos, com base num exame sério do estilo, da argumentação e da orientação de cada texto, que é possível reconhecer três grandes etapas no movimento geral da reflexão nietzschiana, correspondendo, grosso modo, a um pessimismo estético, a um intelectualismo crítico de inspiração científica e, por fim, a uma concepção dionisíaca do mundo, centrada nos temas líricos do super-homem e do eterno retorno. Assim, é certo que os textos do primeiro período trazem as reflexões de jovem professor de filologia grega, discutem os problemas da atualidade, da história do saber em função dos conceitos e das interrogações ligadas à cultura antiga, mas também sob a luz do convívio com o pensamento schopenhaueriano. É igualmente certo que, no período intermediário, há o predomínio da reflexão crítica. Esta serve visivelmente para consumar e justificar a ruptura com o wagnerismo e, de modo mais radical, com Schopenhauer, apoia-se no duplo reforço trazido pela leitura assídua dos moralistas franceses, Vauvenargues, La Rochefoucauld, Pascal etc., e das obras científicas. Sob este aspecto, vale observar que, já nas póstumas de 1873 e 1875, abundam as notas referentes às ciências naturais, e que em 1874 Nietzsche tomou de empréstimo na biblioteca da Universidade da Basileia a Philosophia Naturalis do físico Boscovich. Mas repetimos que, de qualquer forma, são apenas etapas de um mesmo amadurecimento, e jamais um fracionamento obedecendo aos limites de três doutrinas diferentes. Não faltam provas que confirmam isso. Em primeiro lugar, quanto ao princípio da continuidade, o próprio Nietzsche, e, o que é muito revelador, desde muito cedo, se pronunciou com clareza absoluta. Penso que aos 24 anos tem-se atrás de si a parte mais importante de sua vida, embora o que dará valor a esta vida só apareça mais tarde. De fato, é mais ou menos nesta idade que uma jovem alma destaca a essência característica de todos os acontecimentos e de todas as experiências. Assim ela cria para si um mundo de caracteres típicos do qual não sairá mais. Aliás, ele reiterou essa afirmação, em termos igualmente categóricos, em seu estudo sobre Schopenhauer educador. Além disso, cumpre ressaltar que apenas levando em consideração a continuidade é possível entender o sentido último do período intermediário, dito intelectualista, o qual fica totalmente abafado na leitura historicizante, como explica Nietzsche em seu prefácio a Humano, demasiado humano. A finalidade essencial da crítica era realizar a superação da metafísica, tarefa a qual ele consagrará uma enorme parcela das pesquisas do último período.
Quanto aos temas principais que formavam a estrutura de O Nascimento da Tragédia e dominavam os ensaios de grande alcance redigidos na mesma época, a competição de Homero e sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, eles constituem o próprio núcleo das ideias mais tipicamente nietzschianas do último período. A conclusão, portanto, elimina qualquer espécie de dúvida. Sim, o pensamento de Nietzsche se transformou, mas a alma dessas metamorfoses é uma interpretação coerente e unitária.